Vamos agora corrigir a questão 79 dessa prova de auditor fiscal da Receita Estadual de Alagoas. Se você está estudando para concurso fiscal, fica atento aqui, porque alguns concursos de Cefaz cobram contabilidade de custos, você precisa conhecer. Dá uma olhadinha nessa questão 79 comigo, vamos fazer a leitura e resolução juntos, e ela diz o seguinte: julgue os itens a seguir no que se refere ao controle e à gestão de custos em uma empresa industrial. As empresas industriais que mudam de estratégia, saindo de um processo de produção contínua para um sistema de produção que funciona à base de demandas específicas de cada cliente, passam a utilizar o sistema de custeio por ordem de produção, que tem como uma de suas características a utilização de taxas pré-determinadas para a alocação dos custos indiretos às ordens de produção. Essa questão aqui, ela está correta. Vamos entender, então, o que a questão está querendo dizer. Vamos começar entendendo o que é a produção contínua e o que é o custeio por ordem de produção que é utilizado nesse método de produção por demandas específicas. Vamos lá, a produção contínua é aquele método mais tradicional que a gente está acostumado, que a gente vê mais, são as empresas que vão produzindo bens e vão mantendo esses bens em estoque e à medida que forem sendo aí vendidos, eles vão dando baixa. Eles não produzem os bens por encomenda dos clientes. Eles vão produzindo, mantendo os produtos em estoque e vendendo aos poucos. Já esse custeio por ordem de produção, que está relacionado com demandas específicas de cada cliente, ele é o seguinte: se a empresa produz itens de estoque atendendo a encomendas dos clientes, nós podemos afirmar que essa empresa utiliza um método de custeio por ordem de produção. Normalmente, os fabricantes de equipamentos especiais, algumas indústrias de móveis, empresas de construção civil, por exemplo, trabalham com esse método. Esse método de custeio por ordem de produção, a empresa, a indústria, produz à medida que chegam demandas dos clientes, à medida que chegam encomendas dos clientes. Então, até esse ponto aqui, realmente está correta, né? A empresa que trabalha dessa forma, com demandas de clientes, com encomendas de clientes, ela trabalha com o custeio por ordem de produção. Na produção por ordem, os custos indiretos, eles são acumulados nos departamentos, nos diversos departamentos da empresa e depois alocados aos produtos. Então, trabalhamos com a departamentalização. Departamentalização. Tá? Então, os custos indiretos, eles ficam acumulados nos diversos departamentos, depois nós alocamos aos produtos. Mas perceba o seguinte, para alocar os custos indiretos aos produtos, nós utilizamos a taxa de aplicação CIP, custos indiretos de produção. Taxa de aplicação CIP. Por que nós utilizamos essa taxa? Porque nós estamos falando de apuração de custos por encomendas. Então, à medida que chega uma encomenda, nós elaboramos essa encomenda e apuramos o custo dessa encomenda. Normalmente, como nós apuramos os custos indiretos? Nós apuramos os custos indiretos ao final do período, né, através de rateio. Então, nós apropriamos os custos indiretos a todos os produtos, elaborando um rateio com todos os produtos que foram fabricados em determinado período. Como esse custeio por ordem de produção, ele apura os custos a cada encomenda, eu ainda não tenho o valor total dos custos indiretos do período. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos essas taxas, tá? Essas taxas são calculadas com base em estimativas de custos indiretos. E aí, nós trabalhamos dessa forma. Para os custos indiretos, nós utilizamos a taxa de aplicação CIP. Fazemos a alocação dos custos indiretos através dessa taxa de aplicação CIP. Já que não temos ainda o valor total dos custos indiretos do período, vamos fechando os custos, apurando os custos a cada demanda dos clientes, a cada encomenda, ok?
Então, questão 79 está correta. A questão 80 é a última questão dessa prova do Cefaz do Alagoas, é a última questão de custos e a última questão que nós vamos corrigir. Essa questão aqui, ela está trabalhando com custo real e custo padrão. Não deixe de acompanhar. Até já.